novo, eu estava pensando aqui agora, né? A gente já estamos nos atentando muito nessa questão da informação, de como passar a informação. Você vê esse exemplo de São Paulo. Eu vi uma matéria que o Derrite parece que ele ia começar a combater os bailes funk nas comunidades lá de São Paulo. Ele falou que, cara, aquilo ali acaba sendo uma reunião de jovens para fazer o comércio de drogas, para poder beneficiar o crime e tal. Hoje a gente tem muitas músicas, né, que exaltam a figura do chefe, do dono do morro e tudo. E aí aí você falou daquele garoto de 11 anos, a gente tentar prevenir aquele garoto e tal. Cara, entra numa questão que eu acho que é um grande desafio pra gente, que é a questão cultural, que a gente sempre desprezou. E a questão cultural, ela começa, onde trabalha o lado cognitivo, que são as crenças das pessoas. Então hoje a nossa geração, ela foi educada através de uma crença daquela coisa da vítima da sociedade, do cara que não teve oportunidade, tudo. Então, por mais que a gente venha com informações, por mais que a gente trabalhe essas informações, quando o seu sistema cognitivo já está ali formado com uma crença, tudo que você falar, eu não vou receber aquela mensagem de uma forma para aprender e para me acrescentar. Eu vou estar recebendo aquela mensagem e já pensando como é que eu vou utilizar aquela informação para validar aquilo que eu já acredito. Te retrucando, ou eu vou começar a questionar, não, mas a polícia não sei o quê, mas tem a corrupção aqui, tem essa situação aqui, tem essa situação assada. Ou se eu tenho meu sistema cognitivo concorda com você, não, tá vendo, é isso mesmo, tal. Então, cara, agora, e a coragem para enfrentar, por exemplo, essa questão da música, da cultura, que hoje está tão... já tem uma linha ideológica muito, muito bem definida. Sim. Então, porra, como é que a gente faz para entrar nessa área para poder justamente a referência do jovem em relação à polícia? Vamos lá, o filme brasileiro, a referência da polícia é sempre negativa. Sim. Quando aparece um polícia no filme, meu irmão, tá sempre numa situação obscura. Tá sempre diferente dos Estados Unidos, quando aparece um herói. Cara, como é que a gente atinge esse lugar, cara? Cara, assim, eu trabalhei muitos anos com projeto social, né, cara? Muitos anos. E o que eu aprendi com isso é que a criança e o adolescente, ele tem um poder de percepção muito rápido, assim. E eu vou te dar um exemplo prático. Nós começamos a desenvolver um trabalho na minha ex-unidade, né? Que é o CSPP, Centro de Instrução Especializada em Pesquisa Policial. Você teve lá? E ele é muro com uma comunidade, né? E aí, quando eu comecei lá no CSPP, lá não tem rancho, então a gente comia na comunidade, né, nos restaurantes que tem lá. No Roquete Pinto ali? Isso. E aí, né, tinha aquela resistência natural. A comunidade olhar, por que esse polícia tá fazendo aqui, né? Porque, de fato, a visão do policial, além de ser a visão prática do dia a dia, que é aquilo, o policial, quando ele entra numa área conflagrada, ele entra pra sobreviver, ele não entra pra matar, ele entra pra sobreviver, né? Porque a área é conflagrada, a área tem forte influência do crime. Então, como é que se sobrevive ali? É se protegendo, e muitas vezes se proteger é dar tiro. Tá? Isso é jogando português bem claro, como eu costumo fazer. E a única referência de polícia que ele tem é essa, e essa que você falou. Construção negativa por parte da grande mídia. E aí a gente tem que ter a iniciativa e a coragem para tentar mudar isso, né? E aí nós começamos a desenvolver esse trabalho social, colocando o policial de frente e mostrando uma outra realidade para ele. Estando lá no dia a dia. No dia a dia. Trazendo a criança para dentro da unidade. E mostrando pra ela, ó, o policial tem filho, o policial foi criado em comunidade, o policial estuda, o policial fica doente, o policial gosta de criança, o policial é professor. Rafão, em 3 meses nós mudamos a realidade daqueles garotos. No início, aquele garoto chegou receoso e tal, porque nós mostramos pra ele, nós tiramos aquele pano preto, né? E mostramos pra ele o seguinte, ó, aqui, e você tem possibilidade pra ser igual a esse cara. E além desse fenômeno, cara, eu vi isso acontecer na época das UPPs de uma maneira muito mais rápida, sem o policial fazer programa social nenhum. Quando ele começou a ver que o tráfico, na época era o tráfico, começou a perder a influência, porque a influência que é o X da questão, eu tenho que diminuir a influência desse cara, e que o policial, preparado, adestrado, como são os nossos policiais, ele conseguiu fazer a troca do botão seletivo da guerra pra paz, ou seja, não tem traficante aqui, ou ele tá com o fuzil dele intocado, eu vou começar a ser educado com a comunidade, eu vou começar a atender a comunidade, eu vou fazer, dentro das minhas possibilidades, um assistencialismo, né?
as crianças começaram a ver o policial do BOPE como referência. E nós tivemos exemplos de criança pedindo autógrafo pro policial do BOPE dentro de uma comunidade que anteriormente tinha influência do crime, pô. Isso em meses, cara. Então você consegue mudar isso. Só que isso não pode ser uma iniciativa do Major Novo, pô. Isso tem que ser uma iniciativa institucional. Política de governo. O policial. Só que, cara, por um outro lado, é difícil um policial que tá na guerra diariamente não se contaminar com isso, cara. Porque a guerra ela embrutece o cara, pô. É isso que a gente precisa entender. Aquele policial que muitas vezes mete a mão no fuzil ali e dá um tiro e muitas vezes comete um erro técnico, esse cara tá nisso há 20 anos, há 30 anos. E aí, você não vai levar isso em consideração? É o que eu falo de direito operacional, cara. O direito operacional é um direito que tem que ser aplicado de acordo com o ambiente. Em que ambiente esse cara tá exercendo o direito? Então, isso não é levado em consideração na avaliação jurídica das coisas. Então, assim, a gente precisa entrar nessa guerra cultural. A gente precisa entrar nessa guerra informacional. E aqui é uma ferramenta, mas tem outras. Tem várias outras. E dá pra reverter. Deu exemplo. Roquete Pinto. O projeto que o SESPP faz. Tem vários problemas. Tem um policial da UPP, o Cássio, cara. O cara faz um trabalho brilhante com o Oeste. Já levou criança pra seleção brasileira, não, é geração UPP. Tem aluno dele de comunidade em seleção brasileira de Oeste, viajando pro exterior. Olha isso. Você mostrou pra essa criança o seguinte: você tem outra oportunidade. Você pode ser o que você quiser. Não é porque você morou em comunidade, não tem estrutura que você não vai. Basta você se esforçar. Basta você correr atrás. Né? E aí isso, cara, é uma mudança. Isso é uma mudança efetiva, né? Que a gente precisa, de fato, entrar. E, mais uma vez, a gente não pode acabar com isso aqui, cara. A gente não pode acabar com isso aqui. Entendeu? Aí, a gente teve uma decisão judicial recente, né? Mandando retirar vídeos de policiais em relação... eu não vi os vídeos, tá? Então não posso fazer o julgamento jurídico do que os policiais fizeram ou deixaram de fazer. Mas discurso de ódio. E essa música? Não é discurso de ódio? Eu trato como cultura? Separei uma né? Uma música onde um cantor, entre aspas, diz que tem que atacar a polícia, que o que é interessante é ir lá meter a pistola com o 5.7 e tirar o bem do cara que trabalhou. Isso não é discurso de ódio, isso é cultura? Então essa interpretação de dois pesos, dois valores, cara, que é muito complicado. Mas a gente não pode desistir, não é uma opção, irmão. A gente tem que estar indo, né? Porque se a gente consegue abrir o horizonte desse garoto, é menos um que provavelmente vai estar com um fuzil atirando na gente anos depois. Eu separei o trecho de uma letra que fala assim: todos os meus mano portando fuzil, todos os meus mano portando uma Glock. A meta dos cria é parar o Brasil, explodir a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock e o Billzinho tá de Glock. É que o Orochi passou de BM. Sabe que ele é o rei do pinote. Bom, quem tá ouvindo isso? Né? Quem tá ouvindo isso? Ele acaba se tornando o ídolo da comunidade. Ele vai dizer, liberdade de expressão. É o bem-sucedido, né, da comunidade. É a licença poética para ele. É, e aí, complicado. ontem, eu fui bombardeado com pessoas me enviando o link de uma decisão judicial. Sim. Provocada pelo MPF, no sentido de retirar do ar vídeos de podcast como Fala Glauber, como Copcast, como o Snydercast, Cauã também. O Café com Polícia do Cauã. Pessoas que fazem isso já há longo tempo. O Cauã, inclusive, coitado, teve vários problemas na sua própria instituição ao ponto de falar, não quero mais, pediu exoneração para continuar tocando essa ideia. Aí, então, isso aqui é um estímulo à violência. Lembrando que, quando o policial vem aqui e conta um fato que ele participou, ele está contando um fato que foi registrado numa delegacia de polícia, que foi submetido ao judiciário, que o judiciário entendeu que não houve nenhuma prática abusiva, e até mesmo uma das histórias que é citada surgiu por um jornal, tá? Um jornal bem esquecidinho, trouxe isso e divulgou, trazendo o fato que o policial contava assim, ele começou a contar o fato assim: esse é um fato do qual eu me arrependo. Ele começava assim: eu vou contar um fato que é um fato do qual eu me arrependo. E contou a história de uma comunidade que aconteceu e tal, teve um imbróglio lá, e ele fala: foi registrado, eu fui punido, eu pago indenização por isso até hoje. Onde está o incentivo à violência nisso aí, cara? Então hoje, simplesmente é uma decisão judicial no sentido, tira os vídeos. Mas pelo menos não cancelou o canal inteiro. Irmão, só o fato de tirar um vídeo já é censura. Não, e aquela coisa, esse vídeo, o rapaz está monetizando com esse vídeo. Sim. Ele precisa dessa monetização para manter o canal dele. Então, tu dá
Dá uma quebrada nas pernas ali dos colegas. Não, aí piora. Aí piora. Por exemplo, um dos donos desse podcast é um cabo da Polícia Militar, que também já desistiu. Falou, eu não quero mais fazer isso. Não é bom. O cara que multa um cabo da Polícia Militar em R$200 mil, o cara não tem a mínima noção. O cara não sabe fazer cálculo. A conta não fecha. É. Eu tenho um podcast, vai fazer 2 anos, parceiro. Eu não chego nem perto disso aí. Não chego nem perto disso aí. Como que o cara submete um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro a uma multa de R$200 mil, cara? Nós temos um sistema jurisdicional anacrônico. O nosso sistema jurisdicional... eu até escrevi um livro com o professor Rogério Greco, né? Um grande amigo. Teve aqui, né? Rogério teve aqui. Que a gente chama de sistema jurídico policial. Ou seja, o sistema ele tem que ser tratado de uma maneira conjunta. Porque polícia, Ministério Público e sistema judiciário, eles trabalham em conjunto. É uma passagem de bastão de um para o outro. Só que o que acaba acontecendo é que, muitas das vezes, o judiciário ele está totalmente desconectado da realidade, cara. Totalmente desconectado da realidade. E quando você fala de segurança pública, muitas das vezes uma decisão judicial que ela tá dentro da lei. A decisão judicial, ela tá dentro da lei. Um juiz não vai tomar uma decisão judicial fora da lei. Só que ela vai ter um impacto prático, né, gigantesco na sociedade como um todo. E para que serve o direito? Né? A base do direito. Estabilização da sociedade. É para isso que serve o direito. Aula 1 lá de introdução ao estudo de direito. Né? Ela é a estabilização, é o mecanismo de estabilização social. Um deles, né? É o direito. Então, assim, quando você vê uma decisão judicial desse tipo, você fala assim, cara, a pessoa tá desconectada, a autoridade está desconectada da realidade. Né? A DPF 635 é um grande exemplo disso. Quais são os efeitos da DPF 635? É lógico que, de fato, a gente tem que ser, e eu sou um cara extremamente crítico, né? As forças policiais têm que caminhar a evolução. A gente precisa evoluir como instituição. A gente precisa rever protocolos operacionais. E esse é um ponto positivo da DPF 635. Ela fez as polícias pararem e rever protocolos. Isso é importante. Né? Até porque a gente está num ambiente que a gente não pode errar. Esse é um detalhe interessante. Está num ambiente que não pode errar. A nossa guerra é irregular. Enquanto você está enfrentando, tem a sociedade ali, o usuário do serviço policial no meio. Então você tem que rever protocolo. Agora, alguém parou para orientar a autoridade, no caso o ministro do STF, os impactos que isso poderia dar? Ou seja, ampliação das áreas de influência, disputa de território para aferição de capital. Rio de Janeiro como um polo de recebimento de criminosos de outros estados, e esses criminosos fazem uma pós-graduação da sacanagem aqui e volta pro estado dele com toda essa sacanagem para lá. Estreitas relações também. Estreitas relações. Então, assim, será que isso tava no bojo? E não tava. Porque no início, eu acompanho essa decisão desde o início, né? A figura do amigo Scuri dela só eram entidades contrárias à operação policial. Não tinha um contraponto. E o que é o amigo Scuri? Que é o Amigos da Corte, né? É o assessor, é o assessoramento dentro do processo. É o técnico, né? Então deveria. Vou escutar aqui o Partido Socialista Brasileiro. Escuta, a gente tem que estar todo mundo. Eu gostei muito quando você falou que eu trago pessoas de todo tipo de pensamento. E é assim que tem que ser. A gente tá apto pro debate, tem que ouvir todo mundo, né? Mas eu tenho que chamar o policial também. Eu tenho que chamar o chefe de operações do BOP, o chefe de operações da CORE. E aí, o que isso pode gerar na sociedade como um todo? Porque às vezes a canetada, ela juridicamente, ela traz resultados, tá dentro da legalidade, mas na prática, do dia a dia, da segurança pública, qual é o reflexo que isso tem? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o que eu sempre falo, né? O policial hoje, ele tem muita dificuldade na sua atividade. Muita dificuldade. Não vou ficar aqui narrando porque é chover no molhado. Mas o que me chama a atenção é que direitos, até então, inegociáveis para outras pessoas, para policiais, eles são rapidamente declinados. Como a censura, por exemplo. Quando você vai falar de você impedir que uma música dessa seja divulgada, não pode, porque é censura. Mas eu vou lá e restringo a fala de um policial? Isso não é censura? Isso não é censura prévia? E eu vou além, né? Quando a gente vê proteção de minorias, né? Então, por exemplo, o negro, que de fato, isso estatisticamente não tem como refutar, é mais vulnerável, o morador de periferia é mais vulnerável, o jovem é mais vulnerável, o homem é mais vulnerável, pesquisas no meu mestrado apontam isso, e outras
Mas quando ele é policial, negro, morador de periferia, que é a grande maioria, negro, morador de periferia, parece que quando ele se coloca na condição de policial, ele perde todas essas características minoritárias. Então, assim, quando eu pego um herói como o Sargento do BOPE, né? Os dois que morreram, né? Isso ninguém vai divulgar. Esse garoto é um herói. Os dois estavam numa situação, né, de heroísmo, né? Porque fazer o que esses caras fazem, dificilmente alguém vai fazer. Inferioridade numérica, inferioridade bélica, né? Sem as condições para isso, né? E o segundo, ele veio a ser atingido para tentar salvar o primeiro. Então, assim, isso, rapaz, deveria estar sendo passado em escola aqui, ó. Olha aqui o exemplo de herói que vocês têm que ter. É o Sargento Wolff. É ele que é o exemplo de herói. É ele, pô. Não é o Big Brother, não é o artista, não é o trap não é o jogador de futebol, pô. É esse cara. O que ele fez é heroísmo. Olha a discussão cultural aí, ó. Então, aqui a gente vai falar isso. Aqui tem que falar isso, pô. Aqui, nos outros meios, camarada, ele colocou a vida dele em risco em prol do companheiro que estava baleado. Quem teria sangue e coragem pra fazer isso que não fosse esse camarada? Isso não é divulgado, cara. Então olha a maneira da gente chegar no garoto aí. Aquilo que ele vê no filme americano, e o filme americano é guerra cultural, o americano faz isso muito bem. A gente faz aqui no dia a dia. E esse exemplo dele não é o primeiro, não é o segundo, não. É uma realidade dentro da nossa tropa. A nossa tropa é formada desses heróis. Mas eu vou focar onde? Eu vou focar naquele que se desviou, eu vou focar naquele que cometeu algum tipo de erro, entendeu?